Bom dia, eu me chamo Maria Eduarda. Juntamente com a Vanessa e a Vitória, vamos apresentar um pouquinho sobre geometria, representação gráfica e explorar um pouquinho sobre o método de Monge e suas perspectivas. Então vamos começar. Então aqui com a definição do método de Monge, ele foi criado por Gaspar de Monge. É uma técnica poderosa na geometria que revolucionou a forma como representamos objetos tridimensionais em duas dimensões. Esse método utiliza dois planos de projeção perpendiculares, um horizontal e um vertical. Esses planos são essenciais para realizar projeções precisas de figuras em duas dimensões. É amplamente utilizado na geometria descritiva, já que o método de Monge é essencial para representar objetos de forma detalhada e precisa. Uma das principais aplicações desse método é permitir a representação precisa de objetos tridimensionais em duas dimensões. Isso é fundamental em campos como engenharia, arquitetura e designer, onde a visualização exata dos objetos é crucial para o desenvolvimento do projeto. Gaspard Monge foi um sábio desenhista político francês. Criou o método de Monge no final do século XIX. Ele era professor na Escola Militar de Mézières e na Escola Politécnica de Paris. Monge buscava desenvolver técnicas de representação gráfica para reduzir a dependência industrial estrangeira da França. O método de Monge foi uma evolução das técnicas egípcias, permitindo a representação precisa de um objeto tridimensional em apenas duas dimensões. Essa técnica tornou-se crucial para engenharia, arquitetura e designer, como citado anteriormente. E alguns exemplos de utilização são em campos como engenharia civil, arquitetura, designer de produtos, designer de interiores, engenharia mecânica, topografia, designer de jardins e paisagismo, geologia e cartografia e designer de embalagens. Bom, agora nós iremos dar a introdução às vistas ortográficas. Agora iremos falar o que são as vistas ortográficas, falar sobre as suas 6 principais vistas e quais são as suas técnicas. Bom, as vistas ortográficas são representações bidimensionais de objetos tridimensionais em desenho técnico, e elas apresentam 6 principais vistas, sendo a vista frontal, vista superior, vista lateral, vista inferior, vista posterior e vista direita ou esquerda. Essas vistas são desenhadas em projeção ortogonal, assim permitindo uma representação clara das formas e dimensões dos objetos em duas dimensões. As vistas ortográficas são técnicas utilizadas em desenho técnico e engenharia para representar objetos em projeção ortogonal, mostrando diferentes faces de objetos em planos distintos. Bom, agora daremos introdução ao método descritivo de rotação, rebatimento e mudança de plano. A rotação é uma técnica usada para representar e calcular a orientação espacial de objetos após uma rotação. Os seus principais métodos são ângulo de Euler, quaternions e considerações sobre eixos fixos ou móveis de rotação. Já o rebatimento é uma técnica usada para representar transformações de espelhamento ou reflexão de objetos. O rebatimento, em termos de reflexão ou espelhamento de objetos, se refere ao processo de direcionar ou refletir a luz, som ou outra forma de energia de volta na direção oposta à sua fonte original. O rebatimento é frequentemente usado em acústica para direcionar ou redirecionar sinais, como em espelhos, lentes e superfícies refletivas. A técnica do rebatimento é realizada utilizando matrizes de reflexão, coordenadas homogêneas, composição de transformações que combinam reflexões com outras operações geométricas e vetores para descrever o plano de reflexão. E por fim, nós temos a mudança de plano. O seu método é utilizado para mover objetos entre sistemas de coordenadas ou diferentes planos geométricos. A mudança de plano se refere a uma alteração ou revisão nas estratégias, objetivos ou direções de uma organização, projeto ou plano de ação. A mudança de plano para explorar essas áreas da computação, como computação gráfica, visão computacional e simulações, é crucial para avançar na capacidade de manipular objetos em diferentes contextos espaciais, abrindo assim portas para uma variedade de aplicações em entretenimento, design, educação e engenharia. Aqui a gente vai agora falar um pouquinho sobre perspectivas. Então, aqui uma introdução sobre as perspectivas. Então, o que é uma perspectiva gráfica? É uma técnica para desenhar objetos 3D em uma superfície 2D. Cria uma ilusão de profundidade e volume. Então, tipos de perspectivas. A gente tem a linear, a cônica, a isométrica e a cavaléria. A cavaléria e a bimétrica, que são, que são as que a gente vai falar. Alguns elementos fundamentais. Seria o ponto de vista, que é onde o observador está. O ponto de fuga, que é o ponto onde as linhas se convergem. As linhas de fuga, que são as linhas que conectam pontos do objeto aos pontos de fuga. E horizonte, que são as linhas horizontais separando o céu e a terra. Então a gente vai falar agora um pouquinho de perspectiva cavaleira. A perspectiva cavaleira é uma técnica de desenho que permite representar objetos tridimensionais em uma superfície bidimensional, de forma simplificada, e mantendo as proporções e relações espaciais. Essa técnica tem origens antigas, sendo utilizada desde a Renascença, mas ela ganhou um destaque no período medieval, especialmente na Europa, como uma forma de representação rápida e eficaz em desenhos técnicos e arquitetônicos. Na perspectiva cavaleira, as linhas paralelas ao plano do desenho são mantidas paralelas, enquanto as linhas que se afastam em profundidade são desenhadas inclinadas em relação ao eixo principal, dando uma sensação de volume e profundidade. Na perspectiva cavaleira, a gente tem as angulações de 15,
30, 45, 60 e 75. E todas elas têm que ter uma compensação, que eu vou mostrar agora aqui nos nossos exemplos práticos, para uma maior clareza. Então, agora a gente vai fazer a perspectiva cavaléria. Muito bem. Então, a gente vai usar essa forma geométrica aqui como referência. Seria um cubo, né? Ele sai em perspectiva isométrica e a gente vai transformar ele na perspectiva cavaléria, sem mudar as dimensões dele aqui. Então, aqui a gente vai vir em dimension, aqui em dimensões. E vamos medir aqui para saber o tamanho dessa linha. 10. Como é um cubo, todos os tamanhos dele são igual, né? Então a gente sabe que todas as linhas aqui vão ser 10. A gente, quando trabalha com perspectiva cavaléria, vamos utilizar somente as linhas horizontais para fazer modificações. As linhas verticais, no caso esta e esta, vão se manter todas iguais. Então, começando aqui com o primeiro exemplo, que seria o de 15 graus. Quando a gente quer ver um objeto na perspectiva de 15 graus, a gente tem que fazer uma compensação de 1/4 nele. Então, nesse caso, então ficaria aqui na calculadora. O tamanho da nossa linha, que a gente já sabe que é 10, a gente mediu ali, é 10, vezes 1 dividido por 4. No caso, 2,5. Então, a nossa linha ficaria no tamanho de 2,5, com um ângulo de 15 graus. A gente vem aqui, nesse íconezinho aqui, ó, e vamos selecionar a opção de 15 graus aqui. Como essa opção aqui já tem 15, 30, 45, 60, a gente vai conseguir fazer os quatro primeiros exemplos aqui, só com esse comando. A gente vem aqui em Line, seleciona aqui e pega 15. Então aqui, 15 graus, 2,5, que é o tamanho da nossa linha. Pra cima, 10. Linha vertical a gente não modifica, só horizontal. 2,5 para fechar aqui em cima. Fechou. Line de novo, pega no ponto. 15, 2,5 e fecha aqui. Fechou. Primeiro ponto de vista aqui, com as modificações certas, compensações, e sem mudar a dimensão do objeto. Aqui no caso, esse quadrado seria a parte da frente, que seria a fronte do nosso objeto. Agora a gente vai fazer com um ângulo de 30 graus. Então, para quando for 30 graus, a gente tem que fazer uma compensação de 1/3. Nesse caso, então, ficaria 10 vezes 1 dividido por 3. Ficaria 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,3333. Line, pega no ponto, 30 graus, 3,333. Fechou. Pra cima, opa. Pra cima, 10. Pega no ponto, fechou. Line, seleciona, 30 graus, 3,3333, que é o tamanho da nossa linha, e fecha aqui. Mais um ponto. Agora a gente vai fazer o ângulo de 45 graus. Com o ângulo de 45 graus, a gente precisa fazer uma compensação de 1,5. Então, line, a gente sabe que 1,5 de 10 seria 5. Então, aqui, ponto 45 graus, ele vai travar aqui no 45 graus. 5, pra cima, 10, fecha aqui, no outro ponto. Line de novo, pra gente fechar o nosso quadrado, trava no 45, porque a gente selecionou ali. 5 e 10. E a gente tem um cubo, seria esse cubo aqui, só que na perspectiva cavaléria. Agora a gente vai fazer aqui, ó, com o ângulo de 60 graus, 2/3. Vamos vir aqui, calculadora, 10, que é o tamanho da nossa linha, vezes 2, dividido por 3, que dá 6,66666. Line, pega no ponto, 60 graus, 6,666. Pra cima, 10, 120 ali, né? Certinho. Fecha aqui. Fechou. Agora a gente vai pegar a line de novo pra gente terminar a nossa figura. Trava no 60, coloca 6,666, que é o tamanho da nossa linha, e fecha aqui. Mais uma perspectiva. E agora, pra fechar, a gente vai fazer com 75 graus. A gente vai mudar aqui, ó, pra ele travar pra gente. Escolhe aqui uma opção de 75 graus. Caso no seu não tenha, essas aqui são as opções que vêm já no AutoCAD. Essas aqui são as que a gente cria. Você vem aqui em Tracking, New, e adiciona 75. Aí, New, fechou, dá um OK. Aqui eu já tenho, então eu vou colocar. Aí ele vai aparecer aqui pra você, assim. Line, seleciona aqui, 75 graus. Aqui a gente vai descobrir a medida da nossa linha, né? 10 vezes 3 dividido por 4, e dá 7,5. Aqui, né? 7,5. Aqui vou travar o ortogonal, que não tá travando, zero. Só travou o ortogonal aqui, então F seria F8 para travar aqui, caso não esteja travando para você. 10, que é o tamanho da nossa linha, e fecha aqui no ponto. Fechou. Line de novo. 75 graus. 7,5 e fechou aqui. Agora a gente tem aqui as 5 perspectivas cavaleiras. 1/4, 1/3, 1/2, 2/3 e 3/4. São as compensações aqui de cada ângulo. Então é isso. Então, aqui alguns exemplos de utilidades da perspectiva cavaléria. Então, seriam desenho de móveis, projetos arquitetônicos, designer de interiores, desenho técnico e até no ensino e educação. Falando um pouquinho agora da perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica é uma técnica de desenho que permite representar objetos tridimensionais
de forma simplificada em uma superfície bidimensional, mantendo todas as dimensões e proporções iguais. Essa técnica surgiu no final do século XVIII, mas ganhou popularidade no início do século XX, com o desenvolvimento da indústria e da engenharia. Foi amplamente adotada para representar projetos técnicos e de designer de maneira precisa e compreensível. Na perspectiva isométrica, todas as linhas paralelas em um objeto são desenhadas paralelas entre si no desenho bidimensional. Isso cria uma representação tridimensional, onde todas as dimensões são mantidas em proporções iguais, sem distorções de perspectiva, como eu vou mostrar agora no nosso exemplo. Muito bem, agora a gente vai fazer a perspectiva isométrica. Então, a gente vai vir aqui, vamos travar nosso ponto aqui para 45 graus, que vai ser o ponto que a gente vai usar aqui no desenho, 45 graus. Deixa eu escolher uma escala boa aqui, 45, 30, esse aqui, 45, 30, 15. Line, primeiro ponto aqui, então a gente vai fazer um cubo de 20 centímetros. 20 para cima, lado direito, 30, com 20 centímetros de linha. Line de novo, pega no ponto, aqui desse lado esquerdo vai ser 150 graus. Fechou. Então, a gente agora é só fechar o desenho aqui. Line, pega no ponto, 30 graus, né? E 20 de linha, 30 graus, 20 de linha, para baixo, 20, 150 graus, já que a gente está indo para a esquerda agora, com 20 de linha, 150 graus, 20 de linha, e aqui a gente vai fechar com 20 de linha também. A gente tem um cubo, aqui um cubo, em perspectiva isométrica, então ele mostra aqui a sua face, né? Parte de cima, lado direito e lado esquerdo do nosso cubo, a gente consegue observar aqui na perspectiva isométrica. Então aqui a diferença dele é que ele vai trabalhar com um ângulo de 30 graus para o lado direito, ângulo de 150 graus para a esquerda, e ele precisa ter um espaço de 120 graus aqui, então para a gente conferir se está certinho, a gente vem aqui em anotação, a gente vem aqui nesse iconezinho, setinha angular. Aperta uma linha, aperta em outra, e ele vai mostrar aqui o nosso ângulo entre esses dois pontos de Y. 120 graus, então quer dizer que está tudo certo. E dimensão também, só para a gente verificar aqui o tamanho da linha, deixar certinho. Linha de 20 centímetros. E esse aqui é o nosso desenho isométrico. Alguns exemplos de utilidade na perspectiva isométrica é em designer de jogos, desenho técnico, designer de produtos, mapas e modelagem 3D. A perspectiva isométrica é a perspectiva que ele utiliza em jogos de RPG, jogos de celular, conhecidos como Rabu. A perspectiva isométrica é a perspectiva utilizada em diversos jogos de celulares RPGs, como o jogo Rabu, dentre outros. E por fim, a perspectiva bimétrica, que é uma técnica de desenho que combina elementos de perspectiva cônica e da perspectiva isométrica, oferecendo uma representação tridimensional mais realista em uma superfície bidimensional. Essa técnica ganhou destaque no campo da arquitetura e do design de interiores no final do século XX, como uma alternativa à perspectiva isométrica, buscando uma representação mais dinâmica e detalhada do espaço tridimensional. Na perspectiva bimétrica, as linhas paralelas ao plano do desenho são desenhadas paralelas entre si, sem distorção,
como a perspectiva isométrica. No entanto, as linhas que se afastam em profundidade são desenhadas convergindo para o ponto de fuga, semelhante à perspectiva cônica, proporcionando uma sensação de profundidade mais realista. Então, agora a gente vai fazer a perspectiva bimétrica. Então, aqui na perspectiva bimétrica, as características dela seriam, então, como eu comentei, seriam 7 graus de elevação em relação à base aqui, né, que seria essa daqui. Então, vamos começar. Eu vou desabilitar aqui para mim conseguir fazer o primeiro ponto. Seleciono aqui qualquer ponto. Aqui fica 173, que seria igual a 7 graus, para o lado esquerdo. Então, a gente vai fazer um cubo de 10 aqui também. Aqui, vou travar a ortogonal para ficar retinho aqui para cima. Foi. 10 para cima. Vou destravar a ortogonal. Aqui eu quero que ele fique no ângulo de 7. Um 10 também. E fecha aqui. Então, ele vai ficar assim, ó, nesse formato aqui, com essa elevação e essa caidinha aqui, ó. Ok? Então, o ângulo que usa aqui na perspectiva bimétrica é o de 42 graus. Então, vou pegar aqui a command line, pegar do ponto aqui e travar no 42. Aqui ele usa 1,5 também, como compensação. Então, como a nossa linha é 10, então aqui a nossa linha horizontal vai ser de 5 a 45 graus. Para cima, 10. Fecha aqui, fechou. Line, pega no ponto, 42 graus, linha de 5 e fecha no ponto. Vai ficar assim, ó. Ele vai estar com essa elevação aqui de 7 graus em relação à base. O ângulo dele vai ser de 42 graus e a compensação dele em relação à linha base vai ser de 1,5. Então, vai ficar dessa forma a figura. De utilidade da perspectiva bimétrica é em designer de jogos, desenho técnico, designer de produtos e mapas. Muito obrigada pela atenção, agradecemos.